Olá, queridos alunos do nono ano. Vamos para mais uma aula de história e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil dos anos 2000, identificando aí algumas características, né, dos governos Lula e Dilma e também vamos falar um pouquinho dos desafios, né, em relação ao desemprego, não é, ao trabalho infantil, ao trabalho informal, que vem aí marcando, né, uma das grandes características, um dos grandes problemas sociais do Brasil contemporâneo. Então vamos aí aos objetivos da nossa aula. Bem, nós temos como objetivo da aula de hoje compreender, não é, o contexto social e político do Brasil nos anos 2000, identificar as políticas implantadas nos governos Lula e Dilma entre 2002 e 2016 e também analisar aí as relações entre trabalho, economia e a própria sociedade brasileira. Vamos também identificar os principais problemas que envolvem a nossa sociedade. Esse objetivo nós iremos atingi-lo parcialmente. Isso significa que nós não vamos terminar de discutir todos os assuntos relacionados a ele. Mas na próxima aula nós vamos retomar e vamos continuar discutindo aí as questões ambientais, não é, os problemas nas cidades, a criminalidade, a desigualdade social e iremos aí tentar construir aí um panorama, né, dos principais assuntos relacionados aí à sociedade brasileira, ok? Então sejam bem-vindos à nossa aula e vamos ao nosso primeiro assunto, que é as eleições de 2002. Bem, pessoal, uma das características aí do governo Lula, né, em 2002, assumiu em 2002, não é, foi manter o controle da inflação, não é, e também ampliar o sistema de arrecadação de impostos. Isso foi uma estratégia muito importante. Também instaurar uma política que controlasse os juros, não é, permitindo aí uma liberação de financiamentos para que as pessoas pudessem dinamizar o seu consumo, acelerar o consumo, aumentar a capacidade aquisitiva e também aí as exportações e importações no Brasil. Houve também no governo Lula, né, a valorização da nossa moeda, do real, e também um forte crescimento do comércio externo. Isso significa que o Brasil passou a exportar mais produtos, não é? E uma balança comercial positiva, ela é extremamente importante para uma economia como a do Brasil. Por quê? Porque é preciso sempre, para manter aí o controle das dívidas, né, do consumo, é sempre importante ter uma balança comercial favorável, sempre positiva. Isso significa vender mais e comprar menos, exportar mais e importar menos, ok? Então, à medida que o país foi criando aí condições, aumento, expandindo sua capacidade de produção e também de exportação. Bem, o governo PT, de um modo geral, né, o governo Lula, ele teve uma marca muito importante, que foi a criação de programas sociais e ampliação de alguns programas que já existiam. Então, por exemplo, o governo Lula, né, ampliou alguns programas, né, algumas estratégias aí de programas sociais criados ainda no governo FHC, não é? E também o Bolsa Família foi uma grande estratégia aí para atender as famílias de baixa renda. Por quê? Porque a partir do momento em que as famílias começam a ter uma renda mínima, não é? Essas famílias aí que antes não tinham condições, né, de vida, passavam muitas necessidades, a partir do momento em que elas conseguem aí ter uma capacidade de consumo, o dinheiro, né, o capital vai circulando no mercado. Ou seja, a pessoa vai começar a comprar, não é? Vai começar a consumir e a capacidade de consumo aumenta aí a circulação de capital e fortalece a economia. É claro que tudo isso tem que ter um controle financeiro muito grande, ok? Também temos aí um programa, não é, social muito importante, que foi o programa Luz para Todos, para levar energia elétrica, né, iluminação para regiões mais afastadas, que antes não tinham condições de ter esse recurso. Então,
foi uma estratégia muito importante, né, para levar a energia elétrica para as regiões mais afastadas, é extremamente importante nas áreas rurais, por exemplo, é muito importante para incentivar a capacidade produtiva, não apenas pela iluminação, mas também de produtos, né, de instrumentos elétricos, né, máquinas elétricas que podem funcionar aí e gerar produção, gerar renda. Nós temos também, pessoal, o combate à fome, que foi uma das grandes marcas do governo Lula, desse primeiro mandato, né? Essa luta para combater a fome transformou Lula aí numa pessoa, uma figura extremamente importante, fazendo aí conferências sobre estratégias de combater a fome em outros países, né? Conferências. E outra foi o ProUni, que foi o programa de universidade para todos, ou seja, as pessoas que não tinham antes condições de ter acesso à universidade passaram a conquistar bolsas, não é? O governo ia financiando aí parte dessas bolsas e a pessoa aí conseguir os estudantes brasileiros, a juventude brasileira ter oportunidades aí no mercado de trabalho. Então, estratégias econômicas e também políticas sociais aí aliadas ao governo Lula, ok? Bem, o governo Lula também enfrentou, pessoal, algumas instabilidades políticas, principalmente por causa das denúncias de esquemas de corrupção no Congresso. Uma delas foi a do mensalão, não é? Que foi um esquema aí de desvio de dinheiro público que funcionava como forma de pagamento de propinas para que, em troca, né, de votos favoráveis aos projetos do governo. Então, para que os projetos do governo fossem aprovados no Congresso, alguns membros, né, não todos, mas alguns membros do PT, né, eles financiavam, pagavam para que as pessoas votassem a favor desses projetos. Ou seja, é nesse sentido aí que nós temos um esquema de corrupção. Por quê? E isso persiste na política brasileira. Isso é uma marca da política brasileira, não é relacionada a um único governo, tá? A compra de votos dentro do Congresso para que projetos sejam aprovados. Então, isso é extremamente desgastante para a democracia, né? Isso é uma das marcas da sujeira política que acontece no nosso país. Muito bem. Então, devido ao mensalão, o governo passou a sofrer muitas críticas, né? Porém, isso não impediu a reeleição do Lula em 2006. Okay? Mas em 2010, o governo, de 2006 a 2010, aí entrega a presidência a Dilma Rousseff, que foi eleita, a ministra da Casa Civil, foi eleita a primeira presidenta mulher a ocupar o cargo aí, né, de chefia do poder executivo brasileiro. Então, a Dilma, né, aliada, atrelada aí às políticas ao governo Lula, não é, a dar uma continuidade aí do governo do PT no Brasil, ela vai criar algumas estratégias, o governo vai desenvolver algumas estratégias, como, por exemplo, a ampliação desses programas sociais e econômicos, não é? Cria-se o Programa de Aceleração do Crescimento, que teve como marca investimento em infraestrutura, em condições de estrada, não é? Criando estradas para o transporte de mercadorias, gerando aí condições para que o transporte de mercadorias fosse desenvolvido, né? Então, nós temos também o programa de profissionalização dos jovens e adultos, né, que é o Pronatec, que é o programa de acesso ao ensino técnico e emprego, foi muito importante. Por quê? Porque criou condições de profissionalização, não é isso? Também temos o Ciências Sem Fronteiras, que é o financiamento de pesquisas fora do Brasil. Então, os estudantes brasileiros tiveram condições de fazer estágios, pesquisas, não é, em outros países, aprendendo como é produzido o conhecimento em outros lugares, outros países relacionados aos seus temas de pesquisa, né? Então, nós temos aí essa grande marca aí do governo da Dilma, né? Então, pessoal, essas políticas sociais
e também o incentivo, né, a um processo de aceleração, criação de condições para o desenvolvimento econômico, também foi uma das preocupações aí do governo Dilma Rousseff, não é? E a crise política, ela é uma consequência de uma crise estrutural que já acontecia na política pública do Brasil, não é? Nas políticas, no regime político brasileiro, não é? Que é a corrupção, que faz parte aí de uma longa trajetória da história política do nosso país. Então, as denúncias lá dos escândalos do Mensalão, elas continuaram, não é? Mas em 2014, a Dilma foi reeleita, não é? Conseguiu aí vencer nas eleições aí contra o Aécio Neves, né? Que foi o seu opositor no segundo turno. Venceu e mas essa segunda fase do governo Dilma enfrentou uma série de desgastes, não apenas em função dos escândalos de corrupção que começaram a circular no Brasil, começaram a ser divulgados massivamente, mas também pela crise econômica, uma crise internacional que só chegou no Brasil tardiamente, né? Graças aí aos, aos esforços que o governo teve de liberar capital para circular e aquecer a economia, manter a economia em funcionamento. Mas essa estratégia, ela acabou se desgastando, né? E ao longo dos anos, né? A crise de 2008, a crise do capitalismo, né? Mundial, ela acaba chegando aqui no Brasil por volta de 2011 e em 2012, 13, a gente já começa a sofrer as consequências, né? Como, por exemplo, a fuga dos investidores e a falta de credibilidade do país, muito em função das denúncias de corrupção no Brasil, né? Então, o país começou a sofrer um desgaste e ter uma imagem negativa no exterior. Isso fez com que grandes investidores se afastassem das parcerias que estabeleciam com o governo. Então, houve o aumento da inflação e do desemprego, não é? E também os setores do Congresso e da sociedade começaram a pedir a saída da presidente Dilma, que é o impeachment, né? A abertura de um processo de impeachment. Então, mesmo aqueles partidos que antes eram aliados, a base aliada aí do PT, começaram a fazer oposição ao governo, não é? E em 2016, no dia 31 de agosto, o processo de impeachment foi aprovado e a Dilma teve aí seu mandato cassado. Quem assumiu o governo foi seu vice-presidente, até então no PMDB, né? E acabou aí governando o Brasil durante 2 anos, de 2016 até 2018, ok? Então, o processo de impeachment da Dilma foi um resultado aí de um desgaste político muito grande e também das estratégias do governo em manter as suas políticas públicas, não é? Os seus programas sociais, e aí a oposição do governo, tanto da base aliada quanto dos opositores, gerou um forte desgaste aí da figura da presidenta Dilma em relação à política brasileira. Acabou com o processo de impeachment que retirou, né, aí a presidente do poder. Bem, pessoal, alguns problemas sociais que o Brasil enfrenta, não apenas na contemporaneidade, no presente brasileiro, mas também do passado, né? É um resultado aí de um longo processo. Nós temos alguns problemas, como por exemplo o aumento do desemprego, não é? Os dados retirados de 2020, né, desse ano, revelam que no Brasil cerca de 13,3% da população está desempregada, não é? Isso corresponde, pessoal, a 12 milhões de pessoas, mais de 12 milhões de pessoas aí estão desempregadas. E com a crise aí da pandemia do coronavírus, essa crise se tornou ainda maior, é isso? Ela vai trazer aí grandes consequências no mundo inteiro. Então é preciso políticas públicas que garantam, que preservem o emprego e também que deem condições de consumo, não é? Então, por exemplo, o auxílio emergencial é uma estratégia muito importante para manter as pessoas consumindo e mantendo o seu sustento, não é? A sua dignidade. Isso é muito importante nesse momento.
Temos também, pessoal, o aumento do trabalho informal. O que significa isso? São aquelas pessoas que trabalham vendendo objetos, não é, em atividades que não tem a carteira assinada. Então, o trabalho informal ele vem crescendo no país. Atualmente, nós temos cerca de 38,8 milhões de pessoas no trabalho informal. Tá? Então, qual é o problema do trabalho informal? Primeiro, que o trabalhador ele não tem os direitos trabalhistas, né? Como, por exemplo, seguro-desemprego, 13º, férias, não tem a carteira assinada, então não tem uma segurança, uma estabilidade, né? E aí a sua renda ela é variável, ele não sabe quanto vai ganhar aí durante um mês, pode ter boas vendas, pode não ter. Então, o trabalho informal ele vem crescendo no Brasil, ok? Isso é uma questão que precisa ser considerada com maior atenção, né? Temos também, pessoal, o trabalho infantil, que vem crescendo no Brasil. Não é? Muitas crianças trabalham para ajudar na renda da família. Como o índice de desemprego aumenta, aí as crianças acabam tendo que complementar a renda familiar. Então, nós temos aí, de acordo com os dados de 2017, cerca de 1,8 milhão de crianças entre 5 e 17 anos trabalhando de forma ilegal. É claro que esse trabalho ele acontece em função de problemas sociais. Então, é preciso iniciativas do governo para reduzir essa faixa, porque é um número exorbitante de crianças que estão em idade escolar. Então, muitas delas vão perdendo suas oportunidades no futuro, né, de entrar em uma universidade, né, de ter uma especialização na área profissional, porque precisam trabalhar para manter o sustento aí, para ajudar no sustento da sua família. Então, 3 problemas aí muito importantes que precisam ser observados com atenção no Brasil: o aumento do desemprego, o aumento do trabalho informal e o aumento do trabalho infantil, ok? Bem, pessoal, uma estratégia que vem crescendo no Brasil, não é? É um modo de organização dos trabalhadores chamado de cooperativismo. Bem, o cooperativismo, pessoal, ele é uma forma de organização dos trabalhadores de forma coletiva, não é? Então, é um determinado trabalho, há um processo de divisão do trabalho, das tarefas, né? Que cada um vai executar, e os lucros e os recursos, pessoal, eles são divididos de acordo com cada tarefa executada naquele trabalho. Isso é muito importante. Por quê? Porque o cooperativismo é uma atividade democrática e coletiva, ou seja, não existe um único patrão que comanda uma estrutura hierárquica, né, de trabalho. Não, ali todos são cooperadores, então todo mundo tem voz, tem as suas opiniões são respeitadas, cada um tem a sua posição, a sua tarefa e recebe de acordo com essa tarefa executada. Isso é muito interessante. Só que, pessoal, esse tipo de organização do trabalho, ele é de origem inglesa, tá? Surgiu aí por volta de 1844 na Inglaterra com a Organização dos Trabalhadores Urbanos, ok? Então, alguns princípios do cooperativismo, por exemplo, é o controle e a gestão das cooperativas, que ocorre de forma democrática, ou seja, todos os colaboradores eles têm participação na organização aí das cooperativas e todos os membros participam das decisões. Isso é muito importante, né? E também as decisões são tomadas de forma autônoma e independente, ou seja, a instituição, a cooperativa, ela não depende de outras instituições para tomar suas decisões. Isso também é muito interessante. E as atividades econômicas estão sempre relacionadas à comunidade em que essa cooperativa está inserida. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, numa área rural, a cooperativa ela vai trabalhar em função do desenvolvimento daquela comunidade. Isso é extremamente importante, extremamente democrático, uma estratégia muito proveitosa, né? E temos também os membros da cooperativa são responsáveis pelo treinamento, pela preparação dos outros membros. Então, se uma pessoa começa a fazer parte daquela cooperativa, é função dos membros dessa cooperativa formar, treinar, ensinar, não é? Esse novo membro.
Então, uma gestão coletiva e que mostra aí grandes estratégias e grande crescimento, né? Permite o grande desenvolvimento econômico e social do Brasil. Por quê? Porque não existe uma estrutura rígida e hierárquica como numa sociedade de classes, como a sociedade capitalista contemporânea. Mesmo? Bem, pessoal, eu gostaria de convidar vocês para que nós pudéssemos fazer a correção da atividade lá na página 297. Tem um pequeno texto, nós vamos ler juntos e vamos fazer a nossa correção aqui coletivamente, não é? Bem, o exercício número 4, né, nós já fizemos a correção dos outros exercícios, a página 296, 1, 2 e 3, e agora vamos fazer aí a correção da atividade número 4. Lembrando, pessoal, que é sempre importante vocês anotarem as nossas correções, não é? E comparar com as respostas de vocês, para entender aí, para sempre agregar, acrescentar aí elementos novos aí no repertório, no comportamento, na reflexão que vocês têm acerca de um determinado tema. É sempre importante. Então, anotem a correção, compare com a sua resposta, vê o que faltou, vê qual elemento que você acabou se esquecendo, que você não refletiu de forma mais atenciosa para ele, e coloca na sua resposta, reelabora, reescreva a sua resposta, é sempre importante, ok? Bem, pessoal, o texto diz assim, o exercício diz assim, leia o texto abaixo e depois responda as questões. Mas o espírito de resistência cresceu a partir de 1966. Então, em 1966, nós estamos vivendo o regime militar no Brasil. Resistência, né? Então, o espírito de resistência cresceu. E ele foi aumentado com o decorrer dos anos, à medida que o programa econômico da ditadura ampliava a concentração de riqueza e o empobrecimento dos trabalhadores, e que o regime repressivo não dava espaço para as reivindicações populares. Assim, o sentimento de oposição alcançou novos setores, até se tornar um amplo movimento de opinião e de militância pela democratização da sociedade. Bem, pessoal, observem comigo. Olha só, o texto está dizendo que a partir de 1966 há um processo de aumento da resistência. E essa resistência começou a conquistar outros setores da sociedade, outras camadas da sociedade brasileira. Mas aqui ela apresenta alguns motivos, não é? O programa econômico que foi adotado pelo governo, que ampliava a concentração, ou seja, aumentava a riqueza das pessoas, dos pequenos grupos, né, da elite, e empobrecia os trabalhadores. Isso gerou o quê? Resistência. E o que mais? O sentimento de oposição também cresceu graças à repressão que o regime implantou. Então, nós temos aqui dois motivos. Assim, o sentimento de oposição alcançou novos setores da sociedade até se tornar um grande movimento aí de militância. Bem, pessoal, tendo aí interpretado e retirado aí as informações mais importantes aí do nosso texto, vamos às nossas questões. Bem, o exercício diz assim, ó, escreva, de acordo com o texto, o que motivou o aumento da resistência contra a ditadura? Bem, nós acabamos de ver, não foi, pessoal? Então, nós temos aí como consequência, como aumento, né, o programa implantado pelo governo, né, e também a repressão, não é isso? Então, nós podemos colocar assim, o aumento da resistência contra a ditadura se deu, né? O aumento da resistência, eu vou começar novamente aqui. O aumento da resistência contra a ditadura se deu graças, né,
ao programa econômico adotado pelo governo, quanto pelo regime, né? Vou colocar com o termo, né, que está no texto, regime de repressão, não é? Então, essa característica, né, do governo, né, essas duas medidas adotadas aí pelo governo, foi responsável pelo aumento da resistência, né? Então, o programa do governo, né, que aumentava a concentração de riqueza e também dos mais ricos, claro, da elite brasileira, e empobrecia os trabalhadores, e também a repressão que foi adotada aí ao longo do regime militar, ok? Então nós temos também a questão B, né? Qual a consequência da ampliação da resistência à ditadura? A ditadura. Então, qual foi a consequência desse aumento da resistência, né? Que o texto aborda? Bem, nós podemos colocar aí, né? Como consequência, né? Poderíamos citar o sentimento de oposição, né? Que começou a ampliar em vários setores da sociedade brasileira. É isso? Então, nós temos aí um importante fator. Vamos colocar dessa forma. Ok? Então, o sentimento de oposição, né? Que alcançou vários setores da sociedade brasileira, não é? Tornou-se, colocar assim, tornou-se um amplo movimento de resistência, de militância, vamos colocar como o texto coloca, né? De militância pela democratização da sociedade brasileira. Ok? Sentimento de oposição que alcançou vários setores da sociedade brasileira, tornou-se um amplo movimento de militância pela democratização da sociedade. Vou colocar só a sociedade para não ficar aí repetitivo, brasileira, né? Vamos à questão número 5. Complete as frases a seguir com as palavras abaixo, ok? Vamos lá, vamos usar as palavras do quadrinho, né? Os foram criados com o objetivo de vigiar e controlar toda a população brasileira, em especial aqueles que tinham ideias contrárias à ditadura militar. O que foi criado com o objetivo de vigiar, de controlar a sociedade brasileira? Foram os órgãos de repressão, pessoal. Então, vocês vão colocar aqui, ó, os órgãos de repressão, beleza? Nós vamos usar aqui como no primeiro quadrinho, aqui os órgãos de repressão, ok? E agora, no próximo item, letra B, diz assim, entre as práticas adotadas aí pelo governo para reprimir os grupos de oposição, nós temos aí outro, né? Nós temos tortura e o exílio. Então, nós temos aqui como elemento, pessoal, para completar aqui o nosso quadrinho da letra B, não é? Nós vamos usar aí o primeiro item, a perseguição, ok? Perseguição, vocês vão colocar aí
no segundo item aí na letra B, a perseguição, a tortura e o exílio, ok? Vamos na letra C, diz assim, ó, durante a ditadura civil-militar não existia, o que não existia no Brasil? Liberdade de expressão, ok? Então, vocês vão colocar aí, ó, liberdade de expressão na letra C. Não existia liberdade de expressão. Na letra C, vocês vão completar com esse termo, ok? Letra D, pessoal. Diz assim, ó, mesmo com a repressão e a censura promovidas pelo governo, houve um intenso movimento de resistência, pessoal. Não é? Mesmo com esses órgãos de repressão, parte da sociedade brasileira resistiu à ditadura militar. E letra E. Os grupos de resistência tinham por objetivo denunciar a... Então, os grupos sociais, né, esses grupos, eles tinham o objetivo de fazer o quê? De denunciar a censura. Nós vimos isso nas aulas passadas, não é isso? Então, a denunciar a censura aí. E nós fechamos aí, terminamos com a nossa correção aí, usando as palavras do quadrinho, os conceitos-chave. Então é importante saber esses conceitos, né? Perseguição, censura, órgãos de repressão, liberdade de expressão, resistência, tudo isso faz parte da ditadura. Quando vocês pensarem, então, em regime militar aí, é sempre importante ter em mente essas palavras, tá? Essas palavras do quadrinho, sublinhe ela, faça um mapa mental, coloque aí no seu caderno de forma organizada, identifique quais eram os órgãos de repressão, identifique quais eram os grupos perseguidos, identifique quais eram os órgãos censurados, identifique as formas de resistência, identifique as lutas por liberdade de expressão. Fazendo isso, vai ter um mapa mental bem estiloso, bem legal para você sempre estar consultando em momentos de dúvidas, ok? Bem, pessoal, eu vou me despedindo de vocês. Na próxima aula, nós daremos continuidade aí aos nossos estudos e às nossas reflexões. Obrigado por terem acompanhado essa aula e até o nosso próximo encontro na quinta-feira. Tchau, tchau.